estamos chegando a sua casa com o programa Instituto de Saúde Total. Queremos agradecer a Deus por poder esta tarde, poder estar aqui e poder abrir a palavra de Deus. Queremos dar a bem-vinda a você que nos acompanha, que nos está cada semana acompanhando em esse programa de saúde preventiva. Também sabemos que há irmãos que nos acompanham de outros países, allá de El Salvador, Costa Rica. Que Deus lo bendiga muito. Há irmãos que nos estão acompanhando por internet em outras partes do mundo, assim que é uma alegria poder estar neste momento começando este programa. Estamos fazendo uma programação especial esses últimos programas, falando da medicina epigenética, pero não porque somos cientistas ou que científicos ou mais sábios que outros pastores, pero é ao revés. Através da ciência podemos mirar como podemos dar maior credibilidade agora à Bíblia e ao Espírito de Profecia. Nesse momento, me gostaria de invitar a você que nos acompanhe para uma oração para começarmos nosso programa. Padre amado que estás nos cielos, graças, Senhor, por poder abrir tu palavra. Rogamos tu bendição sobre meu irmão, minha irmã que nos acompanha, sobre sua família. Bendice também tu igreja, tu pueblo. Despierta-nos esta hora, Senhor, para que levantemos esta norma de los princípios de la reforma pro salud e também de la obra médico-missioneira. Te lo pedimos todo por Jesus, tu Hijo amado. Amém, Senhor. Muito bem, outra vez, é uma alegria estar este momento em tu casa, onde está você agora em seu trabalho, porque estamos trazendo um programa especial o dia de hoje. Você vai quedar muito agradecido com Deus, porque o Senhor nos ha dado esta luz, que é sua palavra, que é a ciência verdadeira, que é a natureza, todo nos habla de Deus. Estamos trazendo uma programação especial que é sobre a epigenética, o estudo do genoma humano e o poder divino, porque a palavra de Deus é a maior revelação, mais allá de la ciência, mais allá de la natureza, mais allá de lo que qualquer ser humano ou científico pueda descobrir, é a revelação maior, a palavra de Deus. Assim que colocamos o tema, a epigenética e o poder divino. Hoje vamos dar sequência, pero hoje quisiera falar agora mais de la Bíblia que de saúde, que de ciência, porque a palavra de Deus tem uma revelação tremenda para nós. Estamos muito contentos porque temos uma grande audiência e muitas chamadas. Ao final, como que uns 30 minutos ou 20 minutos, abrimos as linhas dos teléfonos para as chamadas, para um testemunho ou para alguma pergunta, se há alguma pergunta para nós. Muito bem, então seguimos o programa de hoje. Estamos mirando já por umas 2 semanas este tema de la medicina epigenética, o estudo do genoma humano. Mencionamos de que esto é algo novo, de que apenas uns anos que está estudando, assim que a medicina epigenética não é algo que aprendemos na escola. Incluso os médicos que estudaram hasta o ano 2003, não sabem nada disto. Del ano 2003, mais precisamente el 14 de abril de 2003, foi então completado o cadenciamento do mapa do genoma humano. Assim que foi completado essa sequência de genoma humano e agora de allá para cá, os doutores já têm que sair conhecendo o genoma humano. É algo maravilhoso, é muito importante que tenhamos como cristianos uma ideia, porque a la vez que conozcamos esse corpo, não de maneira como um doutor, como um científico, mas de maneira sencilla, podemos entender quão importante é estudar a palavra de Deus, creyendo que há um Criador, creyendo que há um mantenedor que nos mantém com vida. Glória a seu nome. Pero há algo mais. Também, ao estudar a Bíblia e agora estudando medicina epigenética, entendemos que há um Deus que nos pode curar, que nos pode sanar, aunque por fé já lo conhecíamos, pero agora começamos a entender a maneira como Ele lo hace. Isso é algo maravilhoso, é algo fantástico. Isto viene não para derrumbar nossas crenças, pero para confirmar o que creemos. Sempre mencionamos isto, há que cuidar muito nesse momento,
porque há muitas falsas doutrinas, há muitos falsos conceitos, e se miramos a história, o Dr. Kellogg, que era um científico, um homem muito sábio, e era um homem muito espiritual, foi derrumbado da fé por suas crenças em el panteísmo. Hoje temos que ter muito cuidado também. Há muitos falsos pastores, falsos maestros, falsos professores que nos estão levando a um caminho equivocado. Por isso, há que agarrar-se da palavra de Deus e há que cuidar de não deixar de estudar o espírito de profecia. A palavra de Deus é muito clara em 2 de Crônicas, capítulo 20, versículo 20, creed em Deus, estareis seguros, e creed em seus profetas, e prosperareis. Há que entender que Deus ha revelado a verdade. Toda a luz da verdade está revelada. O que se requiere agora é que obedezcamos a verdade. Há uma cita na Bíblia que quisiera ler com você. Está em el livro de Salmos. Está em el capítulo 81 de Salmos. Vou abrir a palavra de Deus em el capítulo 81, versículo 10. Já he mencionado essa cita bíblica, pero a mim me encanta esta cita porque é uma cita muito personal. Dice assim a palavra de Deus, Salmo 81 e o versículo 10. Pero antes de ler, quisiera contar algo. Quando eu era jovem, me gostava muito caminhar por el matorral. Sempre andava caçando, pescando. Eu não conhecia de Deus, não conhecia de la Bíblia, e minha vida era dedicada a andar em el matorral, andar em la floresta, andar buscando os animais. E uma vez foi algo bastante interessante quando me perdi em um matorral muito cerrado, estava tratando de buscar o caminho de regresso, e quando abri uns arbustos, então escutei um ruído, e aí mirei um nido de pajaritos, eram vários pajaritos, e eles, a la vez, quando sentiram que movieron as ramas, começaram como que gritar, pensando que era sua mamá. Claro que os pajaritos não pensam nem gritam, pero hacer su ruído, como que dizendo, dame la comida. E quando eu mirava a boquita, assim, o pico aberto, e agora vengo a la Bíblia, e mira o que encontramos na Bíblia. Vamos ler o Salmo 81, versículo 10, diz assim: Eu sou Jeová tu Deus. Eu sou Jeová tu Deus, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca, e eu la llenaré. Ensancha tu boca e henchirla he. Quer dizer, o pajarito quando tem hambre e agora siente que se mueve a rama, todavía está com os ojos cerrados, agora presiente que é a mamá pajarito que viene traer su gusanito, la comida. E aí, como miramos na pantalla, este pajarito, então, todo o que pode, abre su pico, esperando receber a alimentação. Querido hermano, querida hermana, a natureza é uma maestra para nós. E a palavra de Deus diz aqui em el Salmo 81, 10, abre tu boca, eu la llenaré. Quer dizer, abre o máximo que pueda tu boca, porque eu la llenaré. Assim que o Senhor é como a mamá pajarito que nos quer llenar, que nos quer alimentar, que nos quer sanar, que nos quer ver felizes, que nos quer ver crescer e viver uma vida saudável. Sempre quando predico em las igrejas, estou mencionando que a cita favorita de su servidor é a que encontramos em Jeremias capítulo 33, versículo 3, diz muito claro, a palavra de Deus diz muito claro, clama-me, te responderé, e te anunciar-te coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Clama-me, disse o Senhor. Então, se clamamos a Deus, se buscamos o Senhor, Ele nos vai contestar, Ele nos vai escuchar. E disse que a palavra que Ele nos vai revelar coisas grandes e ocultas que nós outros não sabemos. Por isso, há que ser humilde, há que ser consagrado. Cada vez que nos paramos a la manhã, há que dizer, toma-me, Senhor, em tus manos, guia, Senhor, mis pensamentos, guia mis palavras, para que o Senhor nos pueda guiar em coisas grandes e ocultas que não sabemos. Pero a la vez que sabemos um pouquinho, pensamos que sabemos todo, e a vez que agora
sei um pouco, já penso que sou melhor que todos e que vem o orgulho, então, hermanos, já Deus já não pode fazer nada por nós outros. E é como o povo de Israel que dizia na palavra que engordando um pouco começou a dar coces e agora dá patadas e a la vez agora ao revés de dar uvas frutíferas e saludáveis, dá agora uvas que são amargas, uvas silvestres, uvas impróprias. Então, nós outros não mais vamos servir a la obra de Deus se nos mantenemos humildes, se nos consagramos a diário e se aprendemos a amar a las pessoas, não como seres inferiores, pero seres que o Senhor nos colocou para ajudar e a bendecir com o que podemos. Assim que se você tem dinheiro, se você tem influência, se você tem dones, ajuda a outros, ama a outros, sirve a outros, tenha um coração limpo, um coração humilde e o Senhor lhe vai prosperar seguro, porque diz a palavra. Assim que esta é uma introdução ao tema que quero dar hoje, um tema muito importante que encontramos em la palavra de Deus, onde vamos ver que há um programa em nós outros. Estamos estudando isso, de que há um programa, e esse programa está constituído por genes. Assim que a ciência agora está começando a ver coisas que não via antes, e agora a ciência nos está ajudando também a entender coisas que não entendíamos antes, porque não se sabia isto. Mas quando estamos falando isso, não quero dizer que hoje se está entendendo que há genes, porque sempre houve genes, sempre houve a base do ser humano, no mais que antes não conhecíamos, antes não sabíamos, entendíamos hasta o DNA, o ADN, pero não sabíamos como era a base do ser humano. Antes se entendia que o ser humano era apenas o que se mira, carne, piel, huesos, músculos, pero agora se entende que algo mais somos nós outros somos letras. Isso já é explicado em alguns programas anteriores. Então, agora a condição de enfermidade e saúde vai cambiar. Mira o que diz esta revista. Esta revista vai contribuir com nós outros, porque diz assim, está em inglês, como a natureza sobrevive e se mantém, não? Então, os genes não são coisas estáticas que estão aí para definir nosso destino, diz aí a cita ou o texto. Então, diz, estes genes, como são expressados e como eles, então, são desarrollados, eles vão prender ou apagar e também vão definir o tempo que esses genes vão estar apagados ou prendidos, e isto é afetado por los cambios, empezando em el ventre de la madre e também por el meio ambiente e por outros fatores. Meu querido irmão, esse é algo maravilhoso, o que a ciência está descobrindo agora. O Senhor, em sua sabedoria, em sua misericórdia, já nos ha dado através do espírito de profecia há mais de 150 anos atrás. Não é isto algo maravilhoso? E claro que em el passado já estamos maravilhados, porque através do espírito de profecia, Deus nos dijo allá en el passado, fumar es perjudicial, es malo. Tomar alcohol, tomar café es malo. E agora a ciência sempre venia em contra esses princípios, pero hoje vamos confirmando cada uma e todas as coisas que nos ha dado o Senhor através do Espírito de profecia, de que sim são verdadeiras. Agora miren o que diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos dá uma ideia de quão maravilhoso é nosso Deus. Tenho este livro que estou leyendo em cada programa. É um livro muito próprio. Se você não o tem, chama para cá, ordene este livro. Consejos sobre o régimen alimentício. E a página 66, leemos uma cita interessante. Aqui diz assim a palavra do Senhor. Nuestra vida e todas nuestras facultades mentales pertenecem a Ele. Está falando de Deus. E esse capítulo incluso habla, el título del capítulo es el régimen alimenticio y la espiritualidad, la relación que hay entre la manera como alimentamos y vivimos y nuestra espiritualidad. Ahora sigue, dice, na página 66, Ele está cuidando de nosotros
cada momento, isso é importante entender isso, cada momento, Ele conserva a maquinária humana em ação. Se nos la dejara para que la hiciéramos funcionar nosotros por um solo momento, moriríamos. Dependemos absolutamente de Deus. Mi querido hermano, mi querida hermana, não quer você, junto comigo, dar glória a Deus em este momento? Isso é algo maravilhoso. Esse capítulo, quando eu fui buscar o título do capítulo, disse assim: hacedlo todo para a glória de Deus. O que a Bíblia está falando é o que encontramos em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa, hacedlo todo para a glória de Deus. E agora a serva de Deus, escrevendo aqui, diz assim: Ele está cuidando de nós outros, Ele, Cristo, está cuidando de nós outros cada momento. Ele mantém a maquinária humana viviente funcionando em ação. Quer dizer, se eu posso mover meu braço, se eu posso palparear, se eu posso respirar, se eu posso mover-me, é porque o Senhor, em sua graça, em seu amor, em sua misericórdia, cada momento me está ajudando a seguir adelante. Por isso disse mais abaixo, se por um momento eu pudesse depender de mim mesmo, moriria. Por isso disse, dependemos absolutamente de Deus. Glória ao nome do Senhor. Então, a la vez que agora entendo isso, porque isso já estava na Bíblia, não? Hoje lemos o Espírito de Profecia para aclarar, pero esto já está na Bíblia miles de anos. A palavra de Deus menciona em el livro de Hechos, capítulo 17, versículo 28, que em Ele, hablando de Jesus, em Ele vivimos, em Ele nos movemos. Já era o mesmo. Assim que o Espírito e profecia e a Bíblia estão falando o mesmo linguagem. Habla a mesma coisa, por isso devemos entender que se estamos com vida, Deus está pendiente de nós outros. Então, por isso lhe estou dizendo a los hermanos, a las hermanas, se você tem câncer, não desespera, não tenha tristeza, não tenha medo, porque se você está vivo, Deus te está mantendo com vida. Se eu estou vivo, Deus me mantém com vida. Não é assim porque hoje à manhã comi avena, agora estou vivo. Não. Claro que comi avena e me ajuda a ter a energia, a chispa, não? Pero quem dá a vida, quem mantém a vida é Deus. Agora, se entendemos isto, podemos estar agora livres para seguir o programa. Por quê? Eu me preocupo que a maioria que vem com nós outros, vem com artrites, vem com problemas de saúde, e agora pensa que eu tenho uma erva mágica ou uma comida mágica que lhe vai curar. Claro que há comidas, há plantas, há cápsulas, há tinturas, há suplementos, há muita coisa boa, há tratamentos naturais, coisas boas, mas quem cura, quem mantém a vida, quem preserva a vida é Deus. Se agora entendemos isto, agora vamos regressar à cita que leímos e vamos entender algo maravilhoso, que os genes não são algo estático, pero agora vamos ler o que diz a ciência, não? Já leemos esta cita, disse aí que isto vai cambiar conforme, aí disse bem claro, vai prender ou apagar esses genes conforme, disse em inglês, o environment, quer dizer, o meio ambiente e também a nutrição desde o ventre, a nutrição da mamá, a maneira como a mamá vive, não? Em el momento do embaraço e também outros fatores. Para o segundo semestre vou estar, se Deus permite, vou estar aqui falando sobre a relação nutrigenômica, quer dizer, a relação que há entre a comida e a espiritualidade. Pero claro, eu vou usar a ciência porque a ciência agora está evoluindo muito em esta parte. Pero eu não necessitaria da ciência, porque a ciência de Deus já há mais de 150 anos nos está falando isto. Pero claro, como muitos são incrédulos, muitos não podemos crer em la palavra, dizem, não, uma mulher, Ellen White é uma mulher e o papel acepta de todo. Pero agora quando vem a ciência e confirma o que esta mulher, que não tinha nem 3 anos de estudo, quer dizer, tinha um básico, agora escreve coisas que a ciência vem confirmando. Isto nos ajuda a crer que o Espírito de profecia
como dice el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, es una señal de la iglesia remanente, la iglesia del último tiempo. Apocalipse 12, 17, 19, 10 deja bien claro, si usted lee esas dos citas, que la iglesia del tiempo del fin va a tener la luz del espíritu de profecía. Y eso no es una, por decir así, una magia que alguien empieza a hablar, no, es un don que Dios ha dado, y esta señora Elena de White ha escrito más de 50 libros, y libros de profecía, libros de familia, libros de salud, muchos libros que nos dan esta luz ahora para traer a ustedes esta charla de salud, donde estamos relacionando la medicina epigenética también con el poder divino. Ahora entonces ya miramos lo que la ciencia está mencionando en esa gráfica que está en la diapositiva que usted está mirando, que un gene puede estar prendido o puede estar apagado. No voy a entrar mucho en esos detalles porque ya hablé de esto en el pasado en otro programa. Pero vamos a seguir hablando eso de poquito a poquito para que usted pueda entender entonces que cuando uno está enfermo, saludable, no es porque uno, por decir, necessita um tratamento, ou necessita um antibiótico, ou necessita uma comida especial, ou uma planta. Se você está enfermo, é porque há um gene que está apagado. Vamos dar um exemplo. Se o gene do pâncreas está apagado, então agora estou enfermo, vou ter o açúcar muito alto, vou ter hiperglicemia e tenho diabetes. E é peligroso, porque daña agora outros órganos del cuerpo como los riñones, va a dañar los ojos, va a dañar el corazón, va a dañar el cerebro, porque cuando un miembro se resiente, otro miembro o otro órgano o otro sistema se resiente con él. Pero esto no estoy hablando porque ahora estoy leyendo en la ciencia, eso ya estaba escrito en este librito. Ya hablaba mucho tiempo atrás, aún no sabiendo nada de epigenética, y aún hoy no sé mucho, pero quando não sabia nada, nem o nome epigenética, eu já pudiera ler que quando o estômago está mal, o cérebro se resiente com o estômago, se compadece com ele e sofre junto. Então, antes da ciência, já temos a palavra de Deus. Não é que venimos agora por la ciência, agora dizer que a palavra de Deus é verdadeira. Não. A palavra de Deus é verdadeira sempre. Tenga a ciência el ok o no tenga la ciencia el ok, la palabra de Dios sigue siendo verdadera. Ahora vamos a mirar que maravilloso cuando nosotros podemos combinar las dos cosas, porque la verdadera ciencia nunca está en contra la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es el cuerpo humano? ¿Qué es la célula? ¿Qué es el núcleo? ¿Qué es el DNA? Miramos entonces que la ciencia explica eso de una manera bonita, ¿no? Porque somos compuestos por tejidos, y cada uno de los tejidos del cuerpo está compuesto entonces por los órganos, y esos órganos, ellos están compuestos por células, y cada célula tiene su núcleo, con excepción de las células de la sangre. Y ahora ese núcleo de la célula tiene los cromosomos, ahí está el DNA. Y yo quisiera entonces ahora colocar en la pantalla para que usted tenga una idea, qué bonito estudiar esto, de que esses cromossomos, eles agora vão dar a informação de lo que somos, basado em la informação de lo que era o que é nosso papá e nossa mamá. Então, aí está, em la pantalla, você está mirando que somos um programa, e esse programa está composto por 20 pares de cromossomos. ¿Por que pares? Porque são doble, um grupo de cromossomos de la mamá e outro grupo de 23 cromossomos del papá. E a la vez aí você está mirando que os últimos, que a última parte se compõe de X e Y. Isso mais adelante vamos entrar em esse tema que é algo maravilhoso, o que vai definir o sexo de la criatura. Assim, querido hermano, é bonito estudar isso, pero não assim de maneira aburrida, quando uno iba à escola e tinha que estudar biologia e nomás decorar esses términos científicos para apenas sacar uma boa calificação na escola, pero agora lo estudiamos não assim por acaso ou por sacar uma calificação, lo estudiamos para ver las maravillas de Deus. Como dijo el Salmo 139, estou maravillado porque
quando o salmista contemplava como Deus lo criou, como Deus lo completou de maneira tão bonita cada parte, todo estava escrito em el livro de Deus, e ele disse, estou maravilhado. Assim que estamos maravilhados por ver como o Senhor não somente criou o ser humano, pero como o Senhor mantém com vida o ser humano. E por que estou falando tanto em isso? Porque você tem que entender que há Deus que é responsável por você, Criador que é responsável por mim. E se eu entreguei minha vida a Ele, se aceitei a Ele como meu Deus, como meu Salvador, agora meu problema, meu câncer, minha diabetes, minha artrite, minha fibromialgia, todo é de Ele. Agora todo é de Ele. Vamos a uma pausa, em um momento já regressamos com este tema.